Bom dia a todos e todas. A gente está iniciando hoje aí a nossa terceira oficina, né? Nossa terceira rodada de conversas para trazer experiências exitosas, né? No campo da revisão de planos diretores. Hoje a gente vai ter a apresentação do Daniel Montandon, arquiteto urbanista, que vai falar um pouquinho da experiência dele na revisão do plano diretor de São Paulo, e com um foco que eu acho muito interessante, que é algo que a gente já falou desde das primeiras semanas do trabalho, que é a cota ambiental, né? Eu acho que é um trabalho que tem condição de ser agregado ao projeto de Congonhas. Com muita expectativa, o Daniel já falou que está com um material muito rico, então acho que eu já posso passar a palavra para o Daniel. Daniel, por favor, vamos embora começar. Tá certo, Matheus, obrigado pela apresentação. Queria cumprimentar a todos, dizer que esse ciclo de oficinas, ele tem por objetivo trazer luz, trazer um conjunto de referências, inclusive, para a gente avançar na etapa de proposição, tá? Então, eu aproveito as falas que me antecederam, né, da Vanessa e da Maria Caldas, principalmente da Maria Caldas, que contextualizou bem a questão de mitigação e adaptação sobre a questão das mudanças climáticas. Acho que não é um capricho hoje fazer uma discussão sobre a questão das mudanças climáticas. Talvez em alguns anos atrás isso parecesse um pouco assim, puxa vida, cidades que não têm o básico, a gente vai discutir a questão das mudanças climáticas. E eu queria adicionar, né, nas reflexões iniciais que a Maria Caldas trouxe ontem, o seguinte: nesse processo em que vários tipos de cidades, sejam grandes aglomerações urbanas, sendo cidades médias ou até pequenas, quem mais sofre com esse processo de impacto das mudanças climáticas é a população de baixa renda. Então, tem uma discussão muito forte de desigualdade a ser feita junto da discussão sobre questão das mudanças climáticas, tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Já vou começar aqui compartilhando a minha apresentação. Eu queria ver se vocês estão visualizando a minha apresentação no modo Sim, apresentação. Sim, Daniel, Beleza? certinho. Então tá certo. Passou o slide para vocês? Sim, para mim passou. Legal. Então tá certo, pessoal. Então é o seguinte, o que eu organizei para hoje, né? Eu vou primeiro falar um pouquinho, contextualizar o que foi não somente a revisão do Plano Diretor de São Paulo, mas a revisão do marco regulatório da política urbana, que aconteceu de 2013 a 2016, né? Eu diria até 2017, porque o Código de Obras foi aprovado em 2017. Depois eu vou falar um pouquinho, primeiro assim, que cidade que a gente está falando, né? Que contexto urbano que a gente está falando. Então, falar um pouco das diferenças, desigualdades e demandas sobre os principais problemas da cidade de São Paulo, uma parte bem enxuta, bem breve. Aí eu passo para falar do plano diretor estratégico. Não vou aprofundar nos instrumentos por conta do tempo disponível. Tá? Eu vou fazer uma fala mais panorâmica e global das características do plano diretor para enfrentamento desses problemas e vou abordar um pouco dos resultados. Quero rapidamente também passar um vídeo sobre o plano diretor, um vídeo que foi elaborado quando o plano diretor foi aprovado, e é um vídeo rápido, eu passo por aqui, compartilho o link no YouTube e vocês assistem aí no computador de vocês ou no celular, enfim, qual for o meio que vocês estiverem acompanhando essa oficina. Então, eu pretendo fazer tudo isso numa primeira hora, tá? Que eu estou controlando meu tempo. E aí, na sequência, na segunda hora, eu quero dedicar a falar da cota ambiental especificamente. Eu estou fazendo um recorte, estou selecionando um mecanismo específico que ele não pertence exatamente ao plano diretor, ele pertence ao zoneamento. E discutir um pouco como que esse instrumento ele pode contribuir com a adaptação às mudanças climáticas, no caso de São Paulo, tá? E aí eu acho que a gente pode fazer no final uma rodada de perguntas e respostas.
Se alguém tiver alguma pergunta para fazer enquanto eu estou fazendo a minha apresentação, eu acho que a gente pode deixar um espaço breve quando eu finalizar a apresentação do plano diretor para responder algumas perguntas. E também, se alguém quiser antecipar alguma pergunta pelo chat aqui do Teams, também fico à disposição, posso responder, tá? Então, contextualizando, né, a revisão do marco regulatório. Primeiro, eu acho que é importante a gente dizer que São Paulo tinha uma experiência muito prodigiosa do plano diretor feito em 2002. Logo que o plano de estatuto da cidade foi aprovado em 2001, São Paulo iniciou um processo de revisão do plano diretor, era uma nova gestão da prefeita Marta Suplicy, e nesse processo, teve o grande urbanista, o Jorge Wilhelm, que foi quem coordenou, foi o secretário municipal de planejamento quem coordenou a elaboração desse plano diretor estratégico, que ele fez uma grande revolução no planejamento urbano paulistano, e com um grande aprendizado de que fazer plano diretor não é mandar proposta para a Câmara, né? Você precisa prestar atenção no texto normativo para verificar a eficácia dos instrumentos de planejamento, né? Então, foi um plano que ele pavimentou muita coisa do que aconteceu em 2014, que esse plano que eu vou apresentar agora, ele é um plano revisado em 2014, que aprimora o plano de 2002, mas ele traz estratégias assim muito contundentes que foram marcantes aqui para a cidade de São Paulo, tá? Outra questão que eu acho importante comentar é o fortalecimento do tema da mobilidade urbana em escala nacional e local. Então, a gente teve na primeira década, né, desse século, a gente teve um avanço do tema da mobilidade sustentável, então a gente teve aí uma maior atenção ao pedestre no centro do planejamento da mobilidade, a gente teve uma experiência de urbanismo tático, a gente teve luz aí a experiência do Yangel em várias cidades mundo afora, né? E a gente tem então a Política Nacional de Mobilidade Urbana aprovada em 2012, e a gente teve um contexto muito importante que foram as manifestações de 2013, que elas surgem no país na agenda do aumento da tarifa de transporte público em várias cidades, principalmente começa isso em São Paulo, né? Então isso foi muito importante porque isso gerou um clima de muita mobilização da sociedade, reivindicando uma série de coisas, uma pauta muito extensa, mas isso gerou um ambiente muito positivo para você fazer a revisão de um plano diretor. As pessoas estavam disponíveis para o debate, as pessoas estavam convocadas, vamos dizer assim, para o debate. Também tinha um momento de revisão pelo ciclo decenal do Estatuto da Cidade, plano de 2002, passou 10 anos, então chegou em 2012 e precisava rever o plano. Em 2007, a gestão CR Kassab tentou fazer a revisão do plano diretor, mas enfrentou problemas, teve uma suspensão pela Justiça, por problemas no processo participativo e por uma abordagem mais ampliada do que o escopo inicialmente previsto, né? Uma outra questão que é importante colocar, a lei de 2002, ela previu um estoque de potencial construtivo, uma limitação do quanto você pode construir por distritos, e isso passou-se 10 anos, esses estoques foram consumidos, então existia uma expectativa do setor imobiliário para liberar o potencial construtivo para o desenvolvimento da cidade, né? Um outro ponto que eu acho importante o objetivo da gestão não era somente revisar o plano diretor, mas revisar o marco regulatório da política urbana. Então, era para revisar o plano diretor, né, o zoneamento, os planos regionais estratégicos das subprefeituras, código de obras e edificações, os planos setoriais de mobilidade e habitação. E tudo isso foi objeto de revisão. Tudo isso foi aprovado por lei, sendo que os planos regionais foram aprovados por decreto, Código de Obras em lei em 2017, Plano Diretor em lei em 2014, zoneamento em lei em 2016, né? O plano de mobilidade não foi aprovado por lei, nem o de habitação, mas eles foram elaborados enquanto documento técnico, né? Tinha um compromisso político naquele contexto, que é lei revisada, é lei aprovada e não meramente encaminhada para a Câmara. Então, claro que a gente teve aí um contexto em que tínhamos um relator
uma pessoa na Câmara, que é o Nabil Bonduki, que foi muito importante como relator tanto do Plano Diretor de 2002 quanto de 2014, né? A gente estava no contexto de um governo que se iniciou em 2013, né, que foi do prefeito Fernando Haddad, que tinha um interesse pelo planejamento urbano, um interesse pela agenda do plano diretor, né? Ele trouxe isso como uma ação de governo estratégica, né? Isso faz toda a diferença para o processo, quando você tem um interesse político pelo planejamento da cidade, né? Pensar o futuro da cidade. E aquele também era um momento de, não é introdução das redes sociais, mas talvez de utilização das redes sociais, da internet, de experiências digitais no processo participativo. Até então, o processo participativo ele não era tão íntimo, né, dessas mídias, né, de você utilizar essas plataformas. Então, ali era um contexto de necessidade de experimentação disso, né? E também estava em paralelo o processo de preparação da Conferência Habitat 3 em Quito, né, que é a conferência que a ONU coordena, e isso é importante dizer, porque a ONU premiou o Plano Diretor de São Paulo, justamente por ele ter aderência à nova agenda urbana. Só que o Plano Diretor foi aprovado antes da nova agenda urbana, né? Foi aprovado em 2014, a nova agenda urbana em 2016. Né? Então, acho que esse é um contexto importante, né? Trouxe aqui essa foto, que eu acho, das diversas fotos que temos, eu acho que ela é muito emblemática, né? Para a gente resgatar um pouco a memória do que foi esse momento de 2013, de forte manifestação, com, né, uma questão relacionada aí ao transporte urbano, mobilidade urbana. E aqui, né, então, só para trazer que o Plano Diretor de São Paulo ele foi reconhecido pela ONU como uma experiência relevante, ele foi reconhecido num concurso de melhores práticas, né, da ONU Habitat, e aí eu queria dizer o seguinte, né, por que que essa experiência de São Paulo é relevante? Por que que a gente está aqui olhando essa experiência? E por que que muitos municípios, inclusive, se debruçam sobre a experiência de São Paulo, né? Então, primeiro porque reconhece a cidade real, especialmente as desigualdades, né? Então não tem como um planejamento não olhar para isso, tá? Não olhar para milhões de pessoas morando em áreas de mananciais, porque o plano diretor propõe uma mudança radical na matriz de mobilidade urbana, englobando uma grande mudança na forma, na estrutura urbana. Muita gente acha que a questão da mobilidade urbana está só relacionada à eletrificação da frota de ônibus, ou melhoria, né, da circulação dos ônibus, etc. Mas quando você distribui melhor empregos e moradia na cidade, quando você distribui melhor, né, configura melhor os espaços públicos da cidade, quando você proporciona uma boa experiência para o pedestre, para as pessoas, elas se deslocam de forma diferente na cidade, tá? Então, hoje, então assim, trabalhar, discutir estrutura urbana é fundamental para discutir mobilidade urbana. Porque o plano viabiliza o direito à cidade para quem mais precisa, né? Vou abordar um pouco isso aqui. Porque contribui com a redução das emissões e, consequentemente, com a mitigação no contexto das mudanças climáticas. Então, a gente já viu ontem a Maria Caldas trazendo uma questão, né, que para a maior parte das cidades brasileiras, principalmente aquelas em grandes aglomerações urbanas, o grande vilão das emissões é o automóvel individual, né? Então, quando você faz uma política que você reduz emissões pela mobilidade, você contribui muito para a mitigação no contexto das mudanças climáticas. No caso de Congonhas, a gente não tem esse protagonismo, né, das emissões feitas pelo transporte, pela mobilidade, mas sim por outras atividades como a mineração, tá? Mas em muitas cidades brasileiras, a questão da mobilidade, do transporte, é um grande gerador de poluentes. E porque define estratégias eficazes para viabilizar seus objetivos, especialmente a modelagem da regulação urbana, né, e a implementação de instrumentos urbanísticos, ou seja, a forma como o Plano Diretor de São Paulo ele recorre a instrumentos, ela é muito pertinente e adequada para os seus problemas, né? Então, eu vou falar aqui de outorga onerosa muito rapidamente, cota de solidariedade, né? Então, são instrumentos que eles respondem à realidade de São Paulo, né? E eles têm toda uma mecânica bem avançada de implementação dos instrumentos, tá? Então, essa primeira parte era só para contextualizar, né?
o que é o que foi fazer essa revisão do plano diretor em São Paulo, né? Então, eu queria falar muito brevemente sobre o contexto urbano da cidade, né? Então, primeira coisa, acho assim, a gente precisa lembrar do problema da prevalência do transporte individual e particular sobre o transporte público, né? Então, essa foto mostra escolhas, né? Quando você cria muito espaço para o veículo e pouco espaço para o ônibus ou para o transporte público, você vai ter, de fato, uma série de coisas. Então, aqui alguns dados, né? O automóvel transporta menos pessoas, polui mais, gera mais congestionamento, né? Comparando com ônibus e com bicicleta, evidentemente aqui numa análise de emissões per capita e não por veículo, tá? No inventário das emissões, isso aqui é uma coisa mais recente, que está no Plano de Ação Climática de São Paulo, né, o PANClima, claramente a gente percebe que o transporte é o setor que mais gera, né, as emissões de gases do efeito estufa, tá? Depois vem a energia estacionária de edificações, depois resíduos, isso foi falado ontem pela Maria Caldas, tá? E quando a gente pega o transporte, né, dentro dele, o grande vilão é o veículo, né, individual, né? Depois vem o óleo diesel, né? De fato, aqui a frota de ônibus ela usa muito óleo diesel, por isso que quando você eletrifica, você reduz bastante essas emissões daqui, né? E a gente tem também, então, isso aqui são algumas evidências de que essa opção, né, em priorizar o transporte individual, historicamente, ela gerou o rodoviarismo gerou muitos problemas, né, para a cidade de São Paulo. Outra coisa é o espraiamento da ocupação urbana no território, né, o distanciamento da população em relação aos empregos, né, e o que gera sobrecarga no sistema de transporte e maior dispêndio de deslocamentos. Então, esse mapa aqui, ele mostra aqui na direita, tá? Ele é um mapa do município de São Paulo, ele mostra a concentração de empregos formais, né, no centro expandido, principalmente no setor sudoeste aqui da cidade. E no mapa da esquerda, a gente percebe as maiores densidades populacionais muito espalhadas e dispersas no território, né? Então, isso gera o quê? Né? Uma grande sobrecarga no sistema de transporte público. Tem metrô, tem trem, tem corredor de ônibus, mas ele tem que transportar um Uruguai por dia, né? Só na cidade de São Paulo, né? Então, isso faz o quê? Gera uma falta de qualidade, né? Quem mais sofre o impacto dessa anomalia, né, é a população de baixa renda, tá? Então, mostrando um exemplo aqui, né? Aqui é a Zona Sul de São Paulo, tá? Esse aqui eu peguei o Google Maps. Aqui é a Zona Sul de São Paulo, periferia, né? E uma área central, a Universidade 9 de Julho, onde eu trabalho, né? Também é minha outra atividade. Então, no período das 7 da manhã, se alguém for pegar um ônibus, né, um transporte público, vai levar 1h50, e quem mora em Moema, no centro expandido, vai levar 32 minutos, né? Então, quem mora, né, ali no Jardim Ângela, está justamente tem um número grande de população de mais do que 45% das pessoas têm até 3 salários mínimos. No caso de Moema é o contrário, né? Você tem mais de 50% das pessoas têm mais de 20 salários mínimos, né? Então olha as disparidades, né? A presença de favelas e assentamentos precários, várias no Jardim Ângela e nada em Moema, né? Distribuição de emprego, baixíssima oferta de emprego no Jardim Ângela e muita oferta de emprego, né, em Moema, né? E o índice de vulnerabilidade social alto, vulnerabilidade alta, que é a conjunção de vários indicadores, né? Renda, escolaridade, etc., enquanto Moema, essa vulnerabilidade praticamente inexiste, né? Então, essa questão, né, de onde você está na cidade é fundamental
para você ter uma melhor qualidade na sua vida, no transporte urbano, na mobilidade, etc., né? E esse aqui é só algumas tendências, né, que estão colocadas. Então, a pesquisa Origem e Destino, a última feita, que saiu em 2017, ela mostra algumas coisas importantes. Então, teve investimento numa ampliação da rede de metrô e, consequentemente, ampliou o número de viagens, mas essas viagens, elas pegaram muito mais os usuários do ônibus do que o do automóvel particular, né? Então, a gente tem desafios ainda grandes aqui em São Paulo, que é como reduzir essa quantidade de viagens feitas pelo automóvel, né? Outra coisa que é importante discutir é a dimensão das carências urbanas e da desigualdade em São Paulo, né? Essa imagem aqui ilustra a pressão de ocupação da área dos mananciais, né? Então, esse quadro ele é do Plano Municipal de Habitação. Ele tem aqui 3 tipos de demandas, né? Uma demanda por intervenção no território, que são áreas inadequadas, uma urbanização incompleta, problemas de saneamento, problemas de falta de infraestrutura, né? O déficit quantitativo de demandas por unidades habitacionais e a demanda por regulação do mercado de aluguéis por conta de comprometimento de renda superior a 30% das famílias, né? Então, e essa demanda, ela se expressa de várias formas no território, né? Mas, apesar dela estar, né, majoritariamente dispersa na periferia, né, a população de baixa renda está, né, bem distribuída, né, nas áreas periféricas da cidade, né, a gente percebe que por exemplo, Paraisópolis é uma favela que ela pode ser considerada central, né, mas você tem muita disparidade ali. Olha, o vizinho de Paraisópolis essa foto é muito famosa, né, do Duca Vieira, e ela mostra justamente que a disparidade ela é de renda mesmo, não só de localização no território. E, claro, ela se expressa de várias formas, em conjuntos habitacionais, em favelas em áreas junto à infraestrutura, em favelas em topo de morro, em fundos de vale, em cortiços, né? Então a gente não tem uma feição única, né, dessa desigualdade. E para sintetizar, né, o que está em jogo para o plano diretor, né? Então, é o seguinte, a gente tem essa questão, né, todo mundo que vem visitar São Paulo vai para o centro expandido, né? É onde está toda a nossa melhor infraestrutura, os melhores museus, os shoppings, os hospitais, as universidades, as escolas, o melhor comércio, o melhor serviço, os restaurantes, né? Etc, etc. E o que acontece? Esse território, ele passa, cada vez mais, ele passa a ter seu valor muito elevado, né? E as pessoas não conseguem acessar a moradia nesses bairros, né? Então, elas vão sendo cada vez mais empurradas para a região periférica da cidade, gerando esse grande problema, né? E sobrecarga nas infraestruturas. Então, o plano diretor, ele precisa fazer o quê? Transformar um território existente. São Paulo não tem área para expandir, né? A grande questão do plano diretor é transformar o território existente, né? Então, essa segunda parte aqui queria falar, era para falar um pouco desse contexto, claro que aqui de forma muito enxuta e também buscando os principais pontos, né? Tem muitas outras informações que poderiam ser trazidas, tá? Mas isso foi importante a gente focar um pouquinho aqui por conta do tempo, tá? Então, agora falando mesmo do plano diretor, né? Desculpa, isso aqui acabou vindo repetido. Aí, qual a estratégia global do plano, né? Então, primeiro, o ordenamento por macroáreas, em que as macroáreas aqui foram muito importantes para identificar territórios estratégicos para projetos urbanos, principalmente. Então, essa macroárea vermelha escura aqui, que a gente chama de arco, né, do desenvolvimento, porque ele tem essa forma de um arco, né, que é um território que faz uma transição entre esse centro expandido, né, e a periferia, e é um território para desenvolvimento de grandes projetos urbanos, né. É, o, Outra estratégia, que é a mais marcante, mais conhecida por todos, é a organização da cidade em eixos de estruturação da transformação urbana, que seria justamente, né, você adensar perto da infraestrutura de transporte, né?
A outra estratégia é redução das vulnerabilidades sociais, né, então você, principalmente, então, tem uma estratégia de atuação nos territórios vulneráveis, né, pra assegurar o direito à moradia, moradia adequada, e a outra estratégia é preservação, proteção e qualificação ambiental. Então, quando eu falar da cota ambiental hoje, eu estou falando de qualificação ambiental e não somente de preservação e proteção, tá? Que são coisas mais, talvez, tradicionais. Então, falando um pouco da primeira estratégia mais conhecida, né, que é a indução do desenvolvimento urbano nos eixos de transporte. Então, a primeira coisa que foi feita foi definida uma infraestrutura do transporte público da cidade, né. Então, apesar de talvez não estar muito claro aí para vocês, aqui tem essa infraestrutura, ela é um mapa que acompanha o plano diretor, e aí foi definido um critério para a demarcação das áreas de influência, né. E esse critério foi muito importante para ele tornar objetiva essa demarcação. Então, ele criou um critério, basicamente, não vou entrar em muitos detalhes, mas ele toma por base uma caminhabilidade, de uma pessoa, hã, uma caminhabilidade tranquila durante 15 minutos, tá. Então aqui ela chega em 600 metros no caso das estações do metrô, e no caso dos corredores de ônibus, como você tem muito mais parada frequente, tomou-se por referência uma faixa de 300 metros ao longo do corredor. E aí, com base nesse critério, foram definidos os eixos de adensamento, né, que é o que está nesse mapa em área vermelha, e esses eixos de adensamento, então, são os únicos lugares na cidade que você pode fazer, adensamento construtivo mesmo, né, além dos outros territórios de projeto urbano que eu vou comentar aqui, tá. E aí o plano, ele coloca uma série de atributos e condicionantes para qualificar esse adensamento, né. Eu vou mostrar alguns aqui na sequência. Então ele coloca os maiores coeficientes de aproveitamento nesses eixos, mas também coloca uma série de encargos, né. Então, por exemplo, eh, ele coloca a exigência de fachada ativa, né, que é justamente a fachada ativa é quando você tem essa situação aqui em cima, né, é diferente da inativa, né, eu emprestei aqui um pouco o trabalho do Yangel para ilustrar isso. Então, tem um regramento todo para fazer fachada ativa, mas isso quando você está em lotes maiores, tá. Em lotes menores, a fachada ativa ela é incentivada. Tá, isso aqui é um outro exemplo, né, da fachada ativa, do lado direito a fachada ativa e aqui, lado esquerdo, a inativa, né. Outra coisa que é importante, isso tem funcionado muito, tá, é o alargamento obrigatório da calçada, tá. Então, qualquer edificação nova, independente do quanto construir, tem que deixar uma calçada de 5 metros, e a área que for deixada para calçada, você não perde o potencial construtivo dessa área, tá. Então, é como se você não perdesse economicamente, nada do seu lote, você usa o potencial construtivo disso dentro do seu lote. Então, essas 2 imagens, pessoal, elas são de lotes vizinhos, tá. Então isso aqui como seria feito antes do plano diretor, isso aqui como que é feito depois do plano diretor. Então olha o tipo de melhoria, porque a ideia então é você melhorar a experiência do pedestre, né. Então se você quer, mais gente morando perto do transporte público, você tem que melhorar a vida do pedestre. Fruição pública também incentivada. Eu trouxe esse caso aqui, a gente tem em São Paulo, né, o edifício Copan e o Conjunto Nacional como 2 grandes exemplos de fachada de fruição pública. Eu trouxe esse aqui, que é um empreendimento um pouco mais recente, só para mostrar que tem outras feições aí, outras possibilidades de configurar a fruição pública, que é como se fosse trazer a calçada para dentro do lote. Teve um instrumento muito importante que foi trazido no plano diretor, que é a cota, máxima de terreno por unidades. Então é uma forma de você exigir, que se faça o adensamento construtivo, mas também, o adensamento demográfico, tá. Então só para dar um exemplo, né, aqui o edifício Copan, ele tem, 1.160 apartamentos para um terreno de 6.000 metros quadrados. Então, a fração de terreno, né, para cada apartamento é de 5 metros quadrados de terreno por unidade, né. Enquanto o edifício Louveira, do Vila Nova Artigas,
ele é um edifício de apartamentos muito grandes, então ele tem apenas 30 apartamentos para 1.575 metros quadrados, a cota parte é de 50 metros quadrados. Né? Então, o que o plano diretor definiu? Ele definiu uma cota à parte de 20 metros quadrados de terreno por unidade. Isso vai fazer com que você tenha, em média, apartamentos girando em torno de 80 metros quadrados, né? E isso faz, então, que tenha mais gente morando nos eixos. Foi uma estratégia adotada para tentar não ter só tijolo, mas ter gente, de fato, morando. Teve uma grande reviravolta, né, na exigência de vaga de garagem. Então, antes era exigida a vaga de garagem, conforme a área construída, e agora não é mais exigida nos eixos, né. Então, você pode fazer vaga de garagem e a lei estabeleceu a proporção de vagas que são consideradas não computáveis, né. Ela colocou uma trava sobre isso. Então ela foi uma grande mudança, né, para exigir bem menos vagas e desincentivar que as pessoas tenham muitos veículos e que usem os veículos, né. Fora dos eixos, o adensamento ele é limitado, né. A ideia é que não ocorra o adensamento fora dos eixos, né. Então, onde você tem, né, uma morfologia de casas mais baixas e tal, a ideia é que você segurar e deixar o adensamento para acontecer só naqueles territórios dos eixos, né. Isso aqui é só uma mera ilustração do que a gente fala de controle por indução, né, e controle por restrição. Então, no o mapa da esquerda, a gente tem aqui, nessas manchas mais escuras, os coeficientes de aproveitamento maiores do que 2, e no mapa da direita a gente tem os coeficientes de aproveitamento maiores do que 2. Então você percebe que, o plano diretor ele concentra muito os lugares onde você pode adensar, né. Então isso, gerou um impacto na produção imobiliária, o mercado imobiliário teve que ir para esses lugares, porque não tinha mais para onde ir, e isso também trouxe várias consequências aí para o processo de transformação da cidade. Tá. Outra estratégia, né, o desenvolvimento urbano em territórios estratégicos mediante projetos urbanos. Então, só falando um pouco, né, São Paulo tem, esse aqui essa mancha mais clara é o município de São Paulo, né. Então a gente tem aqui, as planícies fluviais, do Tietê, do Tamanduateí, do Pinheiros, né. São grandes planícies aí que atravessam o município, e é um território então que tem, uma herança fabril também muito significativa. As indústrias se distribuíram ao longo da ferrovia e do rio, e, com a modernização, né, das plantas industriais, e a reorganização logística, essas indústrias elas não precisam mais ficar todas dentro do território de São Paulo, né. Então começou a ter uma grande liberação dessas áreas, né, para transformação para novos usos. E também antes a ferrovia ela passava carga e depois passou a ser, adequada para passageiros, né. Então ela teve também aí, isso foi uma outra mudança bastante significativa. E nesse território, né, que a gente está olhando aqui as ferrovias, a gente percebe, né, a importância desse território vermelho, né, em relação à sua articulação com macro-regional mesmo aqui, com outros municípios, outras regiões metropolitanas, e também articulação viária. Esse território aqui dos projetos urbanos, né, essa macro-área de estruturação metropolitana, ela reúne as marginais que interligam todas as estradas, né. Então ele é um território muito estratégico do ponto de vista da localização e dos usos que ele pode abarcar. Então, o plano diretor, ele define esse lugar como um lugar para receber, 4 grandes projetos urbanos, né, desculpa, 5 grandes projetos urbanos, né, o Arco Tamanduateí, o Arco Jurubatuba, o Arco Pinheiros, o Arco Tietê e o Arco Leste, né. São grandes projetos a serem desenvolvidos e esses projetos, a ideia é que eles acionem uma série de parâmetros específicos, né, para viabilizar o adensamento. Então hoje, esses territórios eles estão relativamente congelados, eles estavam, desculpa, congelados, e os projetos urbanos que foram sendo feitos, eles foram descongelando esses territórios, tá. Então,
Esse aqui é o setor central, que apesar de não estar aqui como projeto estratégico, também era um projeto previsto para revisão da Operação Urbana Centro, então ele até ficou bem maior do que inicialmente previsto, que é o chamado Projeto de Intervenção Urbana Setor Central. Depois a gente tem o Projeto de Intervenção Urbana Arco Jurubatuba, que ele está na região sul da cidade, perto da represa Guarapiranga, engloba o Autódromo de Interlagos, né? Desculpa, que está mais para cá. E ele, então, tem esse viés de fazer uma transformação do território industrial. Esses projetos, eles incidem em grandes perímetros, tá? Então, é um perímetro grande de regulação, mas a intervenção ela é mais pontual dentro dele. A bairros Tamanduateí, isso aqui, na verdade, é o Rio Tamanduateí, região indo para o ABC, né? Então, aqui, por exemplo, o Museu do Ipiranga está aqui, aquele é a Avenida Dom Pedro, né? Aquele eixo conhecido, que muitas pessoas talvez conheçam aqui quando vem para São Paulo, né? Mas é um lugar meio bem inóspito, né? E o projeto prevê aí uma grande requalificação ambiental. O Arco Pinheiros acabou de ser aprovado no final de 2024, né? Então ele está justamente ali onde temos o CEAGESP, que é o maior entreposto, né, que a gente tem na América Latina. Tem um Parque Vila Lobos, uma cidade universitária, né? Então é um território que ele tem grandes equipamentos urbanos, né? E a ideia é transformar e adensar com algumas peculiaridades de desenho. E o Arco Tietê, que ainda não foi aprovado, que ele tem aí uma ideia de criar duas grandes vias, eixos, né, paralelos à marginal, sendo uma alternativa, né? Então, esses projetos, pessoal, eles são uma segunda grande estratégia de adensamento do plano diretor, né? Que é não só adensar perto do transporte público, mas com um desenho específico para um determinado território, por conta das peculiaridades desse território. Uma coisa muito importante no planejamento de São Paulo é a outorga onerosa do direito de construir. Ela é um instrumento que foi instituído em 2002 em São Paulo e aprimorado em 2014. Então, você define um coeficiente de aproveitamento básico e um máximo. Essa definição ela decorre de um raciocínio urbanístico, né? Então, por exemplo, nos eixos de adensamento, o coeficiente básico é 1 e o máximo ele é 4. E do 1 até o 4, você tem que pagar uma contrapartida financeira. Essa contrapartida financeira vai para um fundo. Esse fundo deve destinar recursos para melhorias urbanas, né? Você não pode ir para custeio. E aqui, no mínimo, 40% tem que ir para habitação de interesse social e 30% para transporte e mobilidade urbana. O plano diretor ele tem uma fórmula de cálculo muito simples, tá? Mas por trás dessa fórmula tem uma grande estratégia, que é ela contribuir para viabilizar economicamente os empreendimentos dentro dos eixos. Tá? Então, se você for fazer um empreendimento, tentar fazer um empreendimento vertical fora do eixo, além de uma limitação para construir, a outorga fica proporcionalmente mais cara. Então, a ideia é que os empreendimentos vão para o eixo, porque ele vai pagar uma outorga relativamente mais barata, mas vocês vão ver que ela passou a ser mais cara do que o plano diretor anteriormente elaborado. Tá? Depois eu vou mostrar uns resultados aqui da aplicação da outorga. Tá? No caso das estratégias de apoio à política habitacional, o plano diretor ele define um conceito do que é a habitação de interesse social, faixa 1, faixa 2, e a habitação do mercado popular. Eu atualizei ontem os valores, né, do que é faixa 1, porque tem a ver com o salário mínimo. Então, saiu um decreto que atualizou. Na minha visão, a faixa 1, R$ 4.500, não assim, habitação para quem mais precisa, só que eu acho que quem ganha R$ 4.500 está no topo dessa faixa. Eu acho que essa faixa 1 devia ser menor, devia ser de 1 salário mínimo, talvez, ou no máximo 2, porque a déficit habitacional está muito aqui, né? E aí, por que é importante definir o conceito de HIS? Porque as zonas especiais de interesse social, elas
foram criados 5 tipos de ZEIs e elas variam conforme o percentual mínimo obrigatório de área construída para HIS, né, 1 e 2. Então, por isso que é importante você conceituar o que é habitação de interesse social, né? Porque a característica dela não tem a ver com a tipologia construtiva, mas com a faixa de renda da família, tá? Então, essas zonas especiais de interesse social, os 5 tipos, né? O primeiro tipo são zonas demarcadas onde tem um assentamento precário, que é a grande maioria. Olha o mapinha aqui, como tem muitas ZEIs, né? Espalhadas na cidade. As ZEIs 2 são áreas de vazio, para você reservar para a produção de moradia. As ZEIs 3, elas são áreas subutilizadas e ociosas em áreas centrais. Então, você tem cortiços, estacionamentos vazios, etc. E as EIs 4 são áreas vazias perto da região dos mananciais, para ajudar na relocação de famílias em área de risco. E as EIs 5, ela é um tipo de ZEIs, que ela é muito parecida com as EIs 2, ou seja, para provisão, só que o percentual exigido de HIS, ele é menor. Então, é uma ZEIs que ela é mais palatável para o mercado, né? O mercado vai conseguir fazer usos mais rentáveis nela. Esse aqui é o mapa, então, reunindo todas as ZEIs da cidade. Tem bastante perímetro, né? Tem mais de 9.000 perímetros aí de ZEIs no território. Outra coisa importante, né? Então, são as fontes de recurso para a habitação de interesse social. Então, o Fundurb, ele destina no mínimo 40%, e o foco seria a aquisição de terrenos em ZEIs 3. Então, a ideia, pessoal, é o seguinte: olha que coisa interessante para a realidade de uma cidade de São Paulo que tem um déficit muito grande. A outorga onerosa, ela recupera a valorização gerada, né, pelo adensamento. Esse recurso você destina para um fundo e usa 40% dele para você comprar terrenos em ZEIs 3, em áreas centrais, para a prefeitura, por exemplo, fazer uma concessão dessas áreas para um privado construir as habitações, principalmente para a faixa 1, né? Que está aqui, faixa 1, desculpa, faixa 1. E ele ainda pode usar o programa Minha Casa Minha Vida. Então, você usa, na verdade, vários instrumentos e você não mexe no orçamento, no Tesouro Municipal. Você não tira, a prefeitura não tira dinheiro do orçamento dela nessa estratégia, né? E ela está contribuindo, disponibilizando um terreno em área bem localizada para a produção de moradia, e o recurso do programa federal pode complementar, né? Então, isso é uma questão interessante, e a mesma coisa acontece nas operações urbanas. 35% dos recursos arrecadados tem que ir também para habitação de interesse social. A cota de solidariedade é um instrumento que foi exigido para edifícios, novos projetos que têm área construída acima de 20 mil metros quadrados. Eles têm que doar 10% de área construída para habitação de interesse social. Você pode atender esse encargo de 4 maneiras diferentes: no próprio local, no projeto, em outro local, desde que seja na mesma subprefeitura, né, no mesmo tipo de zona, doando um terreno, né, com uma determinada regra, né, que seja o valor do terreno tem que ser a doação, né, tem que ser proporcional a 20% do valor do terreno, do objeto do projeto, ou você pode doar um recurso para o Fundurb, né? E eu vou mostrar alguns resultados aqui para vocês interessantes, tá? Então, a cota de solidariedade, ela é esse mecanismo que permite, exige que uma parte do que está construído seja destinado para habitação de interesse social, né? Os instrumentos coercitivos de cumprimento da função social da propriedade. Então, a gente tem aqui, né, três conceitos, que é o imóvel não edificado, o imóvel subutilizado, imóvel não utilizado, né? Para os imóveis não edificados, são aqueles que eles não têm nenhuma construção,
O imóvel subutilizado é aquele que não atende o coeficiente de aproveitamento mínimo, por isso que tem o CA mínimo, né? E o não utilizado é que 60% dele está vazio. Então, o plano diretor coloca regras complementares, regulamenta essa matéria, conceitua, né, o que é terreno não edificado ou subutilizado, né? E exige que esses terrenos sejam notificados, que tem 1 ano para apresentar projeto, 2 anos para iniciar a obra e 5 anos para concluir a obra. E no caso de não utilizado, 1 ano, né, para ele dar uso ao imóvel, né? E se não dá uso, incide o IPTU progressivo no tempo, né? Que então você tem aumento da alíquota do IPTU durante 5 anos, não excedendo 15%, né? E vai dobrando ano a ano, que ela tem uma função sancionatória, né, e não arrecadatória. E caso não haja, mesmo assim, destinação adequada do imóvel, tem uma desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, e o plano diretor, na revisão, abriu a possibilidade dessa desapropriação acontecer por asta pública. Enfim, esses aqui são os territórios de incidência das notificações todas, né, do parcelamento de edificação compulsório. E só para fechar, né, antes de falar do resultado, eu queria falar um pouco do processo participativo, né? Então, eu vou aqui parar um pouco a minha apresentação e mostrar para vocês o que foi o portal Gestão Urbana, que ele foi muito importante no caso de São Paulo, né? O portal Gestão Urbana, ele foi, foi criado justamente na revisão do plano diretor, né? Então, aqui, a gente tem aqui essa cara desse portal Gestão Urbana. Ele até hoje é muito utilizado em São Paulo, né, pela prefeitura. Então, a gente vem aqui, por exemplo, no plano diretor, processo participativo, a gente tem tudo o que aconteceu, né, todos os registros que aconteceram no processo participativo, todos os números, né, quer dizer, 114 audiências públicas, né, quase 26 mil participantes, números de São Paulo, né, que são uma cidade muito grande. Mas aqui tem todos os, assim, etapa por etapa, tem registros fotográficos, né? Tem aqui todas as descrição de todas as atividades por data que foram realizadas, com número de participantes, todas as apresentações, arquivos abertos utilizados, um balanço qualitativo, né? O documento de apoio que foi utilizado para cada etapa, né? E a gente teve aqui uma fase de, enfim, levantamento de propostas, né? A gente teve aqui atividades que foram realizadas, então, enfim, por etapa também, com muitos registros, né? De tudo, tá? Então, a gente realizava os eventos no final de semana, e aí a gente tinha uma meta de, no máximo, 5 dias, tudo estava no portal, né? Então, as pessoas foram acompanhando, porque elas iam vendo que tinha uma dinâmica e que tudo aparecia lá. Então, teve consulta pública da Minuta feita nesse portal, né? A plataforma digital tinha então ficha de proposta online, mapeamento colaborativo. A Minuta participativa foi super importante, é uma ferramenta que existe até hoje. Então, vou até clicar aqui para ver como é que está isso, para mostrar a cara para vocês, né, da Minuta participativa. Mas ela foi, esse portal foi muito importante para o processo de São Paulo, porque ele foi uma forma muito fluida de comunicação com as pessoas, né? E aqui, ó, a minuta participativa. Vocês estão visualizando a minuta participativa? Sim, a gente está vendo, Daniel. Sim, Legal. Daniel. Então aqui tem a minuta, né? E aí tem aqui, tá vendo? Por trecho, né? Você pode ir clicando no título, e aí tem aqui a contribuição que a pessoa deu, né? E o comentário dela, né? Enfim, isso foi muito importante, tá? Tá vendo? Há 11 anos atrás, né? E tem muitos comentários aqui, se a gente for abrir, isso foi uma coisa que foi muito útil, ficou 30 dias isso aberto para as pessoas comentarem, e a prefeitura fez uma devolutiva, né?
E aí eu queria mostrar para vocês aqui, muito rapidamente, um vídeo sobre o processo participativo do plano diretor. Então, aqui tem vídeos, né? Foi feito um vídeo, um concurso público para selecionar a melhor proposta de vídeo sobre o plano diretor. A prefeitura disponibilizou uma série de informações. Aqui, nessa aba, tem os vídeos, tem 10 vídeos que eles explicam várias estratégias, está bem didático, né? Isso foi muito positivo, né? E aí tem o concurso que foi feito, e vou passar para vocês aqui o vídeo que foi objeto de premiação, né? Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, como eu acho que o Teams não vai transmitir o som, eu mandei aqui no chat o link, eu vou projetar rapidamente aqui o vídeo na tela, e vou passar o vídeo, e aí vocês também passam aí, tá? Assistam o vídeo com som. No começo vocês vão perceber que tem um bastidor aí, que é justamente o pessoal da empresa falando um pouco como é que foi o processo, aí tem o vídeo como um todo. Acho que é legal, ele acho que conseguiu mastigar bastante para o cidadão o que estava sendo discutido, tá? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui na tela o vídeo, e aí eu vou dar, quando eu falar já, aí vocês colocam aí também, tá? Vou fazer, vamos ver se funciona desse esquema. Então, vamos lá, pessoal, já vou rodar aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e já.
Oi, pessoal, desculpem, mas vocês estão escutando? Pois é, eu estou escutando pelo telefone. Bom, pessoal, eu não... que... bom, pessoal, se alguém não prestou atenção e não conseguiu ver por som aqui, como eu falei, era para abrir o vídeo no seu computador, no seu celular e assistir aí, e não aqui. Aqui eu só estava passando. Então, se alguém aí assistiu, não colocou o som, não viu no seu computador, no seu aplicativo, depois assiste, está aqui no chat, copia e assiste, são 6 minutinhos rápido, tá? Então, só para prosseguir aqui na apresentação, bom, então, o que gerou de resultado esse plano, né? Então, assim, o processo participativo, que eu estava falando, faltou mostrar essa foto da conferência da cidade, foi um evento muito grande, 6.000 pessoas participando, de fato foi uma grande mobilização, né, e mostra que o sucesso de um processo participativo não está na quantidade de evento, né, mas está, eu acho que na capacidade de você de fato fazer com que o que está sendo tomado de decisão no plano diretor está sendo fortemente debatido em cima da mesa, né? Então, as decisões não podem ser tomadas em gabinete, as decisões, claro, elas vão ser tomadas em gabinete, mas as decisões, elas não podem, o que não pode existir um debate simplesmente para fazer um jogo de cena e depois tem uma série de coisas que são decididas sem considerar esse grande debate que está acontecendo, né? Então, alguns resultados, tá? Primeiro, tem uma plataforma de monitoramento que foi criada. Essa plataforma tem uma série de indicadores, né, que vale a pena conhecer. A prefeitura tem um departamento e fez um diagnóstico da aplicação do plano muito completo, tá? Que serviu de base para a própria revisão que aconteceu agora em 2023, 2024. Esse plano foi revisto novamente, né? Então tem muitos dados sobre a produção. Então, algumas coisas assim,
teve uma grande transformação imobiliária dos eixos, né? Então, de fato, o adensamento foi para os eixos, né? Isso aqui mostra que então teve um maior consumo, né, de área construída, um menor consumo de terreno, né? Então, a produção imobiliária de São Paulo foi para os eixos, isso deu certo, o plano teve êxito em trazer mais adensamento para os eixos, né? Isso aqui é um mapa comparando a lei anterior, mais disperso o adensamento, e a lei atual, né, mais concentrado. A evolução da arrecadação com a outorga onerosa, né? Ao longo desde 2004, a arrecadação ela foi de 6 bilhões de reais, não é milhões, 6 bilhões de reais. Olha o que aconteceu a partir de 2014, né? Foi aumentando a arrecadação, né? Então, a nova fórmula de cálculo da outorga, porque se a gente considera que até 2017 você tem projetos que não foram aprovados no plano, porque demoram uns 3 anos para aprovar em São Paulo, então olha o que aconteceu depois, né? E 2024, provavelmente esse gráfico está mais para cima, tá? Então, deu certo, a outorga onerosa, gerou muito recurso, né, para o desenvolvimento urbano. A produção de habitação social ela foi superior à pública, né? Isso porque houve um estímulo para o privado produzir a moradia sem necessariamente ele atender uma demanda da prefeitura, né? Então ele não precisa mais estar conveniado à prefeitura. Isso fez uma grande diferença no processo, né? E também gerou uma série de distorções, tá? Então mostra aqui a produção, tá vendo? Ela subindo fora das EIs, porque o incentivo para a produção de moradia foi significativo, mas essa moradia ela foi feita fora das EIs, mas com distorções que eu vou mostrar aqui por quê. Cota solidariedade, 96 projetos utilizaram a cota, sendo que isso gerou 2.314 unidades de HIS e 152 milhões de recursos no Fundurb, né? Então, funcionou a cota para o contexto dela. Eu acho que a ideia não era a cota resolver o problema da moradia, mas começar a contribuir para isso, né? E aqui estão os problemas que eu comentei, pessoal. Peguei aqui 2 matérias só, mas o que aconteceu? A iniciativa privada começou a fazer habitação social e muitas pessoas, e ela foi sendo destinada para quem tem renda maior do que a necessária, até mesmo porque é mais fácil você comprovar menor renda do que uma renda maior, né? Então isso foi um problema, tá? Que na verdade não é um problema exatamente do plano diretor, e que agora a revisão até tentou fazer uma correção disso, uma série de regras para o regime jurídico especial para quem usa os incentivos para a produção de moradia de interesse social, né? Então, assim, o que aconteceu conforme planejado, né? O adensamento construtivo perto do transporte público, teve uma produção de HIS feita na cidade, porém ela aconteceu de forma dispersa, né? E uma parte dela não foi para quem mais precisa. Teve muita arrecadação de recursos da outorga onerosa, e isso foi a qualidade da aplicação desse recurso, eu acho até questionável. Então, assim, teve toda uma discussão, né? Quer dizer, ela foi aplicada até para recapeamento de asfalto, isso foi uma coisa ruim, né? Mas, de certa forma, o instrumento estava aí disponível para proporcionar bom uso dele. Cota de solidariedade funcionou, a transferência do direito de construir eu não comentei muito aqui, então não tem como. Os órgãos colegiados também se mantiveram, e uma série de coisas não funcionou conforme foi planejado, né? Esses grandes projetos de intervenção urbana, eles não foram implementados, demoraram para ser estruturados, foram estruturados praticamente 10 anos depois, né? A concentração de empreendimentos nos alguns bairros, por exemplo, Pinheiros, Vila Madalena, isso descaracterizou bastante esses bairros, né? Gerou alguns impactos na vizinhança, isso numa perspectiva dos moradores, né? Teve essa produção, né, de habitação social, mas ela não significa que essa produção reduziu de forma significativa o déficit. Então, seria importante que essa produção fosse mais focada no déficit habitacional.
Ainda é uma incógnita a quantidade de pessoas que efetivamente estão nos eixos, porque os dados do censo mostram que não teve esse grande incremento populacional, né? E eu acho isso questionável, ao meu ver, teve sim, né? Mas tem que fazer um exame mais apurado, até mesmo para ver em que medida que o aluguel por temporada influenciou nisso também, né? Posto que muita gente talvez investiu nos eixos, mas não mora, não para moradia, alugou até para temporada ou até para algumas pessoas, só que isso não apareceu, talvez, no censo, né? Eh, Embora o número de vagas tenha diminuído, a gente ainda não tem um dado da redução da taxa de motorização, né? Ou seja, o quanto que se reduziu as viagens motorizadas por veículo, né? Isso é um grande desafio que a gente tem ainda, né? E a gente teve algumas leis que não foram aprovadas, enfim, tá? Então aqui tem na minha apresentação, eu deixei os links para consulta de uma série de tudo que está na internet, o vídeo que a gente mostrou aqui, etc. Tá? E, enfim, essa primeira parte aqui, eu queria encerrar para passar para a apresentação sobre a cota ambiental. Antes de ir para a cota ambiental, eu queria ver se tem alguma pergunta. Eu tenho, Daniel, Diga. algumas aqui. Em relação à cota solidariedade, tem três opções, né? Fazer as unidades dentro do próprio prédio, doar um terreno e também pagar. Tem algum regramento em relação a quem que escolhe isso? É o próprio empreendedor que escolhe ou tem um regramento também para uma dessas opções? Não, você protocola o projeto. No curso da análise, o técnico vai fazer um comunicado para você informar como que você vai cumprir com a cota de solidariedade. Então, se você, por exemplo, quer utilizar recurso do Fundurb, você precisa pagar 50% para você ter o alvará de aprovação e depois você pode pagar os 50% restantes para ter o alvará de execução, tá? Se você optar por doação, você também informa isso e você é obrigado a apresentar a matrícula do imóvel doado no momento do certificado de conclusão. Desculpa, do alvará de execução. Não sei se é certificado de conclusão ou alvará de execução, mas é um desses dois documentos. E quando você opta por construir as unidades, você também precisa apresentar a matrícula dessas unidades, né, e doar para a prefeitura, seja que se for em outro lugar, também no curso da aprovação. Então, Tá, ele pergunta, você que escolhe como vai atender. tá. É, Outra questão que eu anotei aqui também, que eu acho que é um desafio para o cenário de Congonhas, tanto na sua apresentação quanto na apresentação da Maria ontem, e também da Vanessa em relação ao TDC no Cerro, tem a questão que eu acho que é um desafio grande em Congonhas, como lidar com incentivos construtivos, né? Se você fazer a ampliação de passeio e e ganhar uma outorga não onerosa, né? No caso do Belo Horizonte, a outorga não onerosa de jardim, que a Maria Caldas falou ontem, como é que a gente lida com esses incentivos num município que não tem um setor da construção tão dinâmico, né? Então, Sim. a gente ainda está para fazer esse estudo, né, de qual que é o potencial construtivo que tem sido utilizado dentro do município, mas a gente percebe que não é um setor tão dinâmico. Então, eu acho que é um desafio para a gente pensar em Congonhas nesse formato, porque eu gosto muito da ideia da outorga não onerosa, né, de pensar em diversos incentivos, de melhorar gentilezas urbanas, gentilezas ambientais, e como é que a gente consegue levar isso para dentro de Congonhas. É uma reflexão que eu Sim. fiz. E uma outra questão é se tem algum tipo de estudo que é feito antes em relação às operações urbanas e os projetos de intervenção urbana, né, o PIO, em relação à possibilidade de valorização do solo, uma valorização excessiva, e se tem algum tipo de controle em relação à possibilidade de geração de gentrificação. Sim, todos esses, começando pela última pergunta, todos os estudos feitos dos projetos urbanos, eles precisam ter eles identificam, fazem uma análise de mercado, né? E aí já também dialogando um pouco com o primeiro ponto. São Paulo é uma cidade
em que a essência do planejamento está na regulação do direito de construir, né? Porque você tem uma grande disputa por isso, né? Todo mundo que é dono de um terreno quer construir, quer expandir, quer fazer um negócio com isso. Congonhas não tem essa dinâmica, né? Ali a dinâmica ela é outra. Eu acho que existem forças que atuam no território e que são diferentes, né? Então você não tem de forma alguma, você não tem uma dinâmica imobiliária, seja pelo próprio turismo, né? Você não tem essa dinâmica imobiliária como tem em São Paulo. Então você não precisa recorrer a instrumentos que eles regulam esse direito de construir. Mas como você tem uma disputa de ocupação pelo território, né, para exploração mineral, né, e ao mesmo tempo a preservação cultural, então ali entra a gente tem que recorrer a outros mecanismos, né? Então a gente tem que, é claro que a gente Congonhas, por isso que eu acho não vejo necessidade de transpor uma outorga onerosa para Congonhas, porque acho que ela não vai ter a eficácia que ela teve no contexto como São Paulo, né? São mecanismos diferentes, tá? Mas todos eles estão falando o seguinte, que nem aqui em São Paulo, olha, se eu não criar espaço nessa cidade para a população de baixa renda, se eu não tirar o automóvel das vias e privilegiar as ciclovias, o pedestre e o transporte público, né? Eu não vou criar a transformação necessária, seja para a questão climática, seja para desigualdades, né? Então, a gente tem que sempre transpor o raciocínio para outras cidades. Eu acho que isso é que é legal aqui da experiência de São Paulo. Ela é toda uma regulação, claro que ela afetou proprietários de imóveis, claro que ela afetou os interesses imobiliários, mas isso condicionando, né, para gerar uma cidade mais sustentável, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente falar sobre essa experiência de São Paulo. Posso passar para a cota ambiental? Posso fazer só uma pergunta que tem a ver com isso Claro, que você claro. falou? Eu fiquei pensando ontem também nessa fala da Maria, que tem a ver com isso que o Matheus perguntou, né? Dessa questão de quão dinâmico é o mercado imobiliário em Congonhas, pensando nessa questão tanto do TDC quanto da outorga. Mas eu também fico pensando que hoje em dia, não sei, eu queria ver sua opinião sobre isso, assim. Hoje em dia, o plano diretor permite, pelo menos na área central, um potencial construtivo maior do que um, né? A partir do momento que a gente regular isso para um, como é que a gente pode estudar como que essa dinâmica vai acabar mudando ali no centro e para quais outras áreas elas iriam? Acho que isso dinamizaria de alguma forma o mercado imobiliário. Acho que talvez a gente tenha que estudar o que está sendo, qual que está sendo aplicado hoje, né? Se de fato é para mais de um. E como isso acabaria gerando uma dinamização ali a partir do momento que a gente diminuiria o coeficiente em algumas áreas. Está falando de Congonhas, né? Congonhas. Sim. Eu acho que, assim, no caso, eu acho que no caso de limitação da construção em Congonhas, ela se dá eventuais restrições que venham a ser, né, que a sociedade entenda relevante, a prefeitura entenda relevante. Eu acho que elas têm sempre assim, qual que é o fundamento para que essa restrição aconteça, né? Qual que é o valor que está em jogo? Então, o valor da preservação da paisagem, ele é relevante para a gente, né? Então, a partir do momento que a gente tem compreensão que esse valor é importante, faz sentido a restrição, né? Eu acho que quando a gente eventualmente limita a construção em áreas de risco ou em áreas que podem ter as manchas de inundação, também é um valor importante, né? Gerar uma segurança. Então, eu acho que se o valor que está em jogo ele está claro para todos, né? Está maduro para a sociedade entende que aquilo é importante, então eu acho que você tem como prosperar. Voltando aqui para São Paulo, eh, eh, qualquer repórter hoje que vai falar do plano diretor, ele sabe que morar perto do transporte público é mais sustentável. É um valor que eu acho que a sociedade já incorporou, seja não precisa ser pelo viés teórico não, é pelo viés prático, para o dia a dia dela, né. Então isso que eu acho que o planejamento ele tem que proporcionar, né. Ele tem que, assim, não adianta
ele ser uma coisa que parece que está vindo da teoria, né? Sobre o caminho a ser feito. Então, assim, se a gente limitar o direito de construir, a altura dos imóveis, o quanto eu construir, porque a gente precisa preservar uma visual, porque aquilo é muito importante para o município, inclusive para o desenvolvimento econômico turístico, eu acho que aí é mais tranquilo de acolher isso. Claro que talvez o dono do imóvel não vai gostar, né? O dono de um ou outro imóvel. Mas a gente não pode planejar, não é você atender os interesses particulares, mas os interesses coletivos, né? Perfeito. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma questão para o Daniel em relação ao plano diretor? Ou a gente pode avançar para a cota ambiental? Vamos para a cota e aí depois, se ficar alguma pergunta, a gente responde em bloco. Estou preocupado Beleza. com o tempo aqui. Bom, gente, a cota ambiental é um instrumento, vou abrir aqui a apresentação, que ele foi criado no zoneamento, tá? De São Paulo, tá? E vou apresentar aqui como é que ela funciona, né, alguns resultados, e aí a gente abre também aqui para um esclarecimento de dúvidas. Eu vou tentar fazer uma apresentação relativamente rápida para permitir com que todos a gente consiga fazer um espaço para conversa, tá? Então, o primeiro contexto é o problema a enfrentar, né, que foi colocado ali como por nós da equipe, era ilhas de calor, poluição, né, alta temperatura da superfície, enchentes, né, questão toda de enxurrada, enchente, etc., e uma reduzida arborização da cidade. Então, aqui a gente tem no mapa da esquerda, né, o Ô, nosso Daniel, Atlas. pelo menos eu não estou vendo o mapa, não. Continua com a foto. Tá alguém mais? Ou só Eu eu? também, só vejo a foto. Peraí, então deixa eu ver. Eu também. Peraí um pouquinho. Então, eu vou passar de novo. Obrigado por avisar. Ixi, aí ele travou aqui para mim. Peraí. Tá passando o mapa? Não, Daniel, ainda não. Tenta interromper o compartilhamento e jogar a apresentação de novo, a nova apresentação. Deixa eu fechar aqui. Parou o compartilhamento? Também não. Não? Ixi, eu parei aqui faz tempo. Peraí, Matheus, eu vou atualizar aqui um minutinho. Tá me ouvindo? Sim. Matheus, você habilita, tem como habilitar o compartilhamento para mim, que agora não veio? Acho que tem algum problema aqui no meu acesso. Ou você alude compartilhar, permitir o meu compartilhamento de tela? Tem algum problema aqui para mim. Não sei por Dá quê. uma olhada aí, Daniel. Agora foi, obrigado. Vamos ver agora se vai. Tá aparecendo? Agora foi. Mudou? Mudou, certinho, Daniel. Agora mudou, apareceu o mapa? Tá. Tá aparecendo o Beleza. mapa. Então, continuando aqui. Então, as ilhas de calor aqui, o Atlas Ambiental, né, mostrando
a forte correlação que existe, né, com o mapa da direita, onde tem árvore, está em amarelo, é onde as temperaturas são mais baixas, né, e tem uma questão de drenagem. Esses problemas, eles tradicionalmente têm sido enfrentados de duas maneiras, né, ou execução de intervenções, medidas estruturantes, né, parque linear, arborização, jardim de chuva, soluções de drenagem, piscinão, etc., né? E a outra forma é você fazer regulação, né, de medidas não estruturantes, ou seja, você exigir áreas permeáveis, né, nos lotes, reservatórios, etc., que elas vão, então, reduzir no lote a lote da cidade a quantidade de água que vai para a infraestrutura de drenagem, né? Antes, como é que funcionava, né? A gente tinha basicamente dois mecanismos, uma taxa de permeabilidade definida por zonas da cidade, né? E não com um olhar sobre bacias, né? Então, isso era uma regra fixa, né? Que tinha muito mais a ver, talvez, com questões paisagísticas, né? E ambientais, do que necessariamente uma visão sobre drenagem. E tinha uma lei de piscininhas, né? Que a gente chamava lei de piscininhas, que era a lei de reservatórios, que ela exigia ali também um reservatório, sem também um olhar sobre a contribuição dele para a cidade como um todo, né? E aí, então, surge o conceito da cota ambiental, né? Que corresponde a um conjunto de regras de ocupação dos lotes que incide no momento de licenciamento urbanístico de novas construções e de reformas com ampliação de 20% da área construída, com o objetivo de qualificar ambientalmente. Então, vou falar, talvez eu repetir algumas vezes aqui. Cota ambiental pretende qualificar ambientalmente as construções num contexto de adensamento, né? Ou seja, de massa construída que você vai trazer para o lote. E ela tem 3 objetivos principais, né? Ela tem o objetivo de atenuar as alterações microclimáticas, né? Ou seja, para ser bem direto, quando você planta árvore e vegetação no lote, ela contribui para a redução da temperatura, né? Melhoria da drenagem, né? Dependendo do lugar da cidade, é local adequado para infiltração, né? E, ao mesmo tempo, tem reservatório para ser pensado. E a proteção da biodiversidade. Então, quando você estimula que tenha indivíduos arbóreos, né, para cumprir a cota ambiental, você está estimulando também que a biodiversidade de um modo geral. Há algumas referências que foram utilizadas. Primeiro, assim, acho que é importante, pessoal, falar que a cota ambiental ela não recorreu a nenhuma consultoria. Foram mobilizados técnicos da prefeitura que tinham pesquisas e estudos sobre indicadores ambientais, uma equipe altamente qualificada, né, gente de carreira, tá? E eles, então, a gente estudou Berlim, Suécia, né, Singapura e Seattle. Eu acho que são experiências que elas mostravam a performance ambiental de determinados tipos de vegetação, né? Ou até de soluções construtivas e paisagísticas. Então, eu sugiro a consultar a tese de doutorado do Paulo Mantei. Paulo foi um funcionário, né, da prefeitura que trabalhou na modelagem da cota. Ele foi muito importante para esse processo, né? E a ideia, então, é que a gente tenha, na cota ambiental, basicamente 2 grandes indicadores de drenagem e de vegetação, em que você precisa cumprir esses indicadores para cada lote, para você conseguir a aprovação do seu projeto. Então, você vai ter, para o componente vegetação, você vai ter aspectos relacionados a microclima e qualidade ecossistêmica, e aí você tem o contexto da drenagem e você tem, então, a soma dos 2 indicadores, né? Então, a cota ambiental,
ela é resultado de indicadores de vegetação e drenagem, que são multiplicados por fatores alfa e beta, e alfa e beta variam no território, tá? Então, como é que funciona, né? A gente tem uma pontuação mínima a ser atingida para cada empreendimento, e nós temos deixa eu aqui já entrar na lógica de aplicação. Nós temos um mapa, né, que são os chamados perímetros de qualificação ambiental. Então, depende do lugar que você está na cidade, você tem que cumprir uma determinada pontuação, seja por ser várzea, seja por ser uma área mais precária, seja por ali ser uma região que tem uma bacia bastante comprometida, né? Então, a definição dos perímetros de qualificação ambiental, ela foi feita com várias bases, né? Hidrografia, topografia, aspectos geotécnicos, uso do solo, né? Comprometimento das bacias, cobertura vegetal, etc. E também desejos pretendidos pelo plano diretor, né? Então, aí você tem o seguinte, para cada perímetro e tamanho de lote, você tem que cumprir uma taxa de permeabilidade, que ela varia até 500 metros quadrados de um número, e ela é maior para lotes maiores do que 500 metros quadrados, e além da taxa de permeabilidade, você tem que fazer uma pontuação mínima de cota ambiental que vai variando de acordo com o tamanho do lote, tá? Vou mostrar um exemplo aqui para ver como funciona, tá? Para você atender a pontuação mínima que está aqui, então, por exemplo, eu estou no perímetro 6, meu lote tem 4.000 metros quadrados. Eu preciso fazer 0,55 de pontuação. Independe do uso que eu quero e da forma do meu projeto. Então, como é que eu vou atingir o 0,55? A lei estabelece um cardápio de soluções, né? Então, eu posso fazer área jardinada sobre solo natural, área jardinada sobre laje, indivíduo arbóreo de pequeno porte, médio porte, grande porte, palmeira, maciço arbóreo, cobertura verde, muro verde, jardim vertical, pavimento poroso, né? Pavimento semipermeável e o reservatório de detenção para escoamento superficial, tá? Então, tem o que a gente chama de cardápio. Então, o projetista ele pode combinar algumas soluções dessas para atingir a pontuação mínima. Na lei, no quadro 3B, a gente tem, então, quanto cada solução cumpre com o fator vegetação, né? Qual é o desempenho de cada uma dessas soluções, tem uma formulinha, tá? Isso está definido ali, o desempenho de cada uma dessas soluções, seja para o fator vegetação, né? Então, aqui o que significa indivíduo de pequeno, médio e grande porte, tem a ver com o DAP, né? O diâmetro da altura do peito, tá? E, no caso da drenagem, algumas soluções contam para o fator drenagem. Então, vejam aqui que nem todas as soluções de vegetação estão desempenhando pontos para o indicador drenagem. E sempre você vai ter que fazer um reservatório de retenção, tá? Que ele é o reservatório chamado de aquele reservatório que segura a água da chuva, que tem uma fórmula de cálculo, né? Que é 6,3 vezes a área do terreno, tá? Que é o volume dele em litros, né? E aí você tem, além do reservatório de escoamento superficial, você tem que ter um reservatório de aproveitamento de águas pluviais, que é o chamado água de reuso, que ele tem, você calcula ele de acordo com a área das coberturas das edificações, tá? Então aqui, esse escoamento superficial, ele vai funcionar para aquilo que cai no lote, né? E esse reservatório de reuso vai funcionar para aquilo que cai sobre as áreas construídas, né? Desconsiderando o piso aqui, tá, pessoal? Aqui não entra piso, só entra coberturas de áreas construídas, tá? Então aqui tem a fórmula do volume. Então vamos para o exemplo de aplicação, né? Fizemos um simulador, isso é muito importante,
tá? Esse simulador está no site, tá? Eu vou interromper aqui rapidinho. Não, eu vou mostrar, depois eu explico como é que funciona o simulador. Então, isso aqui está no site, você baixa uma planilha Excel. O que está em amarelo são dados que você alimenta, né? Dados de área de terreno, a zona que ele está, o perímetro de qualificação ambiental, qual que é a taxa de ocupação pretendida e o gabarito. E ele automaticamente já mostra a pontuação mínima ser atingida e também a taxa de permeabilidade mínima. Aqui, onde está em amarelo, você coloca as informações do seu projeto. Algumas informações que você coloca no fator vegetação aparecem automaticamente no fator drenagem, né? E a sua pontuação vai saindo aqui, né? Vou abrir aqui o simulador daqui a pouco e mostro. Então, vamos pensar aqui o seguinte, né? Nós temos aqui um terreno. Esse terreno tem 1.000 metros quadrados. Ele está aqui localizado no perímetro 9, tá? Onde está essa seta azul. Então, meu perímetro, meu lote está aqui. E ele tem, então, 1.000 metros quadrados. Então, perímetro 9, ele tem que fazer uma pontuação mínima de 0,37 e ter uma taxa de permeabilidade de 0,15, ou seja, 15% do lote. Então, eu desenvolvo o meu projeto e como eu tenho flexibilidade quanto projetista de combinar soluções que eu achar mais pertinentes, que são, para mim, para o meu projeto, sejam mais interessantes. Então, aqui, por exemplo, foi plantar algumas árvores, né? Foi feito um reservatório de retenção, ele precisa estar sempre conectado com a rede de drenagem, tá? Foi feita uma área jardinada sobre laje, desculpa, está aqui, área jardinada sobre laje aqui atrás, tá? Área jardinada sobre solo natural, né? O piso impermeável, ele sai como uma consequência, né? Daquilo que não é permeável. E tem aqui uma cobertura verde. Importante considerar, pessoal, que o que está no 4 aqui, ó, não computa como área permeável, tá? Para cumprir os 15%. A área permeável é só isso aqui. Então, isso aqui não conta como área permeável. Isso aqui conta, tem um desempenho, porque você vai conseguir fazer algum tipo de infiltração aqui, tá? Mas ela não vai contar para a taxa de permeabilidade. Então, aqui foi alimentado o simulador com os dados. Daniel, e a permeabilidade aí no CARF de São Paulo, ela tem que estar sempre em solo natural? Solo natural, não pode ter nenhuma construção embaixo. Então, aí a gente alimenta o simulador com os dados de projeto, né? E sai aqui a pontuação. Atingi 0,38. O meu reservatório mínimo exigido era de 6.300, né? Se eu tenho um lote de 1.000 metros quadrados, a fórmula é 6,3 vezes a área de terreno. Então, o meu reservatório mínimo ele é de 6.300, tá? Então, nesse projeto, para eu conseguir a aprovação dele na prefeitura, eu vou ter que fazer um reservatório de reuso de 3.100 metros quadrados. Então, por que eu tenho que usar aqui, só para explicar como é que chegou nisso? Eu tenho cobertura verde, lembra? Que o meu projeto aqui tem uma cobertura verde. Aqui, ó, tem uma cobertura verde. Então, praticamente metade é de cobertura verde. Então, quando eu tenho cobertura mista, eu vou somar, né? Eu vou multiplicar 16 vezes a área impermeável e 5,4 a área de cobertura verde e vou somar. Isso vai dar, então, o meu volume de reservação de reuso, tá? E eu tenho aqui o reservatório de drenagem, que eu calculei, e eu atingi a pontuação mínima 0,38. Então, assim, o que a lei quis? Né? Exatamente o seguinte: antes, para aprovar um projeto, no mesmo terreno, no mesmo local, você tinha que apenas fazer a taxa de permeabilidade e ter uma piscininha. Então, agora, você tem que ter outras soluções, né, que contribuem para a qualificação ambiental, e, além disso, você também tem o reservatório de retenção, tem um reservatório de reuso, né? E tem área permeável também, tá? Então, a cota, basicamente, é isso. Então, aí você vai falar o seguinte: bom,
e se eu quiser fazer uma placa solar? E se eu quiser fizer lâmpada de LED no meu projeto, que é sustentável? Não está nesses cardápio de soluções aqui, ó. Então, qual foi a lógica da cota? Ela falou o seguinte: olha, você tem 2 incentivos, o incentivo de cota ambiental e o incentivo de certificação, tá? O incentivo de cota ambiental, ele é essa fórmula que parece complexa, mas ela não é, tá? Ela por que que eu falo isso? Porque se você tem o seu terreno, você já tem a sua área de terreno, você tem o seu projeto, você tem o coeficiente de aproveitamento pretendido, é simplesmente substituir aqui, identificar esse fator de incentivo de cota ambiental, tá? Então, qual foi a lógica? Esse aqui é um quadro, o quadro que está, acho que é o quadro 3C da lei. Esse quadro, o que que ele fez? Ele está colocando desconto em reais na contrapartida financeira da outorga, conforme você vai fazendo mais vezes a pontuação mínima da cota. A lógica aqui foi basicamente neutralizar o custo das soluções ambientais. Então, foi feita uma conversa com o setor da construção civil, que é envolvido com a cota, né, envolvido com questões sustentáveis, e a gente identificou mais ou menos quanto que custa soluções, né, relacionadas a você viabilizar a cota. E a ideia foi criar, então, um incentivo que ele fosse proporcional e um pouquinho maior, para neutralizar esse custo, né. Então, se o cara quiser fazer uma pontuação mais expressiva, né, fazer mais ponto do que o mínimo, de repente ele está num lote que tem a vegetação ou que dê para ele fazer isso, ele consegue fazer, tem desconto na contrapartida financeira da outorga, tá. Então, pegar um exemplo aqui, eu aquele nosso projeto, aquele nosso terreno de 1.000 metros quadrados, se eu quisesse fazer 1,5 vezes a pontuação da cota, né, eu teria R$ 28 por metro quadrado. Então, aqui eu aplico, o meu projeto ele tem o CA2, porque eu estou numa zona centralidade. Então, eu aplico aqui na fórmula, né, e chego, e eu teria que atingir uma pontuação mínima de 0,58, teria que fazer mais indivíduos arbóreos, né, talvez uma cobertura verde inteira, né, e eu teria um desconto de R$ 28.000 na contrapartida financeira da outorga, que provavelmente talvez seja proporcional ao custo da grama e da vegetação que fosse comprada para essa finalidade, tá? O incentivo de cota é isso e tem o incentivo de certificação. Então, o incentivo de certificação é uma outra coisa, que é o seguinte: se você adotar. Daniel, Oi. o Douglas botou uma pergunta aqui no chat, você está conseguindo ler aí? Ou quer que eu leia para você? Não estou, pode ler, por favor. Como é feita a validação da execução dos serviços ou avalia só em projeto? A, a cota preview, na verdade, que você. Primeiro que você tem que ter um projeto, né? Tem uma portaria aqui em São Paulo que regulamenta as peças gráficas que você tem que atender no projeto legal. Então, você tem que mostrar onde está posicionado, né, os reservatórios, todas as suas soluções de cota ambiental. Agora eles estão divulgando no site todas as informações sobre os projetos que executaram cota. Eu vou falar isso até na sequência. E era obrigatório cada projeto, cada proprietário apresentar um relatório a cada 2 anos de como que está as soluções adotadas para a cota. Já comento sobre isso, se funcionou ou Mas, não. o Daniel, pois é, a minha dúvida em relação, assim, para eu atingir essa pontuação e pontuações adicionais, são questões construtivas que eu tenho que adotar na minha edificação, porque você deu o exemplo de lâmpada LED, né? Então, ou placas fotovoltaicas, né? Isso eu São vou. aspectos construtivos, Não, isso eu vou colocar aqui, ó. Vou explicar agora, tá? tá? Então, assim, o que que seria a certificação? É justamente isso, Matheus. Se você fizer uma placa solar, a placa solar, ela da forma como ela foi formulada em São Paulo, ela não tem um desempenho para vegetação e drenagem, tá? Ela não tem. Então, ela tem o quê? Para redução do consumo de energia, etc e tal. Então, o que que acontece com esse incentivo de certificação? É o seguinte, depende da certificação que você faz, você ganha incentivo de outorga. E por que que é importante você fazer a certificação? Então, assim,
a certificação, ela é a melhor forma de você medir a adoção de soluções sustentáveis nas certificações. Porque ela é dinâmica, porque as certificadoras, elas estão sempre criando novas soluções, elas são muito dinâmicas. Se você fixa em lei as soluções que hoje você vai incentivar, daqui a um mês elas estão defasadas, né? Então, o incentivo de certificação é justamente assim, olha, quanto mais avançada for a certificação que você adotar, você vai ter um desconto na contrapartida financeira da outorga. Então, aqui é bem simples, né? O fator de certificação, que ele pode ser em reais por metro quadrado, 40 ou 120, dependendo da certificação que você adotar. Vamos supor que eu faça a certificação LEED com FC máximo de R$ 120 por metro quadrado. Então, aquele meu projeto, eu teria R$ 240 mil de desconto na contrapartida financeira da outorga. Tá? Então, hoje, na revisão da lei, esses incentivos, eles aumentaram muito. Tá? Então, eles mais do que triplicaram no valor dos incentivos por conta da revisão que foi feita. Tá? Então assim, eu fiz solução de A LED. revisão ela já tá aprovada. Aprovada, foi aprovada no ano passado. Eu nem comentei sobre ela, que ela foi muito polêmica. Ela teve muitas leis que resultaram. Foi um processo muito caótico, tá? Mas então nessa revisão que aconteceu, eles fizeram essa atualização. Deixa eu mostrar uns resultados para vocês, né? Eu fiz um artigo analisando a implementação da cota e analisando todos os documentos de projetos que a prefeitura disponibilizou no site, né, que utilizaram a cota. E depois que foi feito esse artigo, a prefeitura foi disponibilizando mais informações. Então, tudo indica que o que está no site está muito defasado. Então, quando eu fiz o levantamento, eu e a Pamela, né, um trabalho que eu fiz com uma aluna minha do mestrado, apenas 4,21 projetos utilizaram a cota ambiental. Esse número está subestimado, com certeza é muito maior, tá? Mas pelo menos o trabalho começou a identificar, em relação a todos os alvarás de edificação nova e reforma expedidos, apenas 4% aqui eles utilizaram a cota ambiental. Está aqui a localização deles na cidade, então a gente percebe que de um modo geral, nas áreas mais centrais, né, mas onde você está fazendo mais projetos densos, né? Então, isso é interessante, é onde você está adensando mais. 81% dos projetos utilizaram indivíduos arbóreos. Isso é uma coisa bem legal, que mostra, então, que você está mudando, né? As pessoas estão trazendo mais a plantio de árvores para dentro do lote para cumprir a cota. 81% dos projetos utilizaram indivíduos arbóreos. Não é obrigado, mas eles usaram. A gente percebe que foram plantadas 10.149 árvores, né? Isso vai dar mais ou menos uma proporção de 10 árvores para cada 1.000 metros quadrados de área de terreno privado, né? Então, é uma mudança, né? Começa a ser uma mudança. A gente começa a falar, opa, o instrumento está gerando uma mudança de lógica, de comportamento de cultura, né? Proporção de reservação média, ó. O volume de escoamento superficial exigido, considerando, eu fiz um cálculo aqui de todos os projetos, seria de 6.800.000 metros, desculpa, 6.800.000 litros. E os projetos previram 17 milhões de litros. Então, a gente tem uma reservação média de 16,77 litros por metro quadrado de área de terreno, né? E a gente tem também só 16 projetos utilizaram incentivo de cota ambiental e no incentivo de certificação só 24, né? Ainda é um universo pequeno, né? Mas é aquela história, né? Um instrumento que foi introduzido em 2016 e que ele está sendo experimentado, implementado, né? Enfim, então só para fechar aqui alguns comentários. A cota foi instituída para, como eu falei, né? Para conferir qualidade ambiental no modelo de cidade densa e compacta. Então, para aqueles que argumentam, não, minha cidade não tem espaço para isso.
não bate isso, porque a ideia foi justamente fazer com que, quando você quer construir mais no lote, você explore soluções construtivas, paisagísticas, etc., né, sustentáveis, né? A modelagem do instrumento, quando você lê, ela pode parecer complexa, mas ao mesmo tempo ela traz segurança jurídica e eficácia ambiental. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: a cota é como imposto de renda. A gente vai fazer a declaração, você usa um aplicativo. E a cota é a mesma coisa, você usa o simulador. Você nunca leu a lei do imposto de renda, né? As resoluções todas, né, de como que você tem que calcular. Não, você pega lá o aplicativo e desenvolve né, a sua declaração, né? Embora a cota aumente, possa resultar no aumento do custo de projeto, né? A dinamização do mercado da construção pode fazer uma redução do custo dos produtos e das soluções tecnológicas, né? Porque você começa a ter um maior consumo, uma maior dinamização disso. Então, e também os empreendimentos que adotam uma certificação, por exemplo, eles muitas vezes até repassam isso para o valor final. Então, isso, de certa forma, não é um impeditivo para prosperar um instrumento, tá? É a questão do custo. A formulação da cota foi feita, como eu falei, né, de forma endógena, só por equipe de técnicos da prefeitura, né? Os mecanismos de controle da aplicação não funcionaram, que são os relatórios, eles não foram feitos, a prefeitura não está exigindo. Isso é uma coisa que não pegou, é uma falha enorme da prefeitura, e acho que também faltou mais perspicácia de algumas organizações da sociedade civil de exigirem esses relatórios, de até prestarem um serviço, né, de elaboração desses relatórios, né? E, com certeza, o universo de aplicação da cota está subestimado aqui, tem muito mais, os números são muito maiores, no meu modo de ver, do que estão informados aqui. Só não é possível ainda ter esses números com clareza, porque tem uma falha da prefeitura na disponibilização de todos os projetos que consumiram cota, tá? Então, aqui tem umas referências de vários trabalhos que falam da cota, né? Inclusive está o artigo aqui que eu fiz, a tese do Paulo, né? Recomendo muito a leitura. Então, fico aqui à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado, Daniel. Eu notei duas curiosidades, praticamente. Uma assim, São Paulo tem um território que é 5 vezes maior do que o de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, praticamente na década de 70, já estava aí com quase todo o seu território parcelado, né? O que a Maria Caldas falou ontem, né? Você não tem processo de expansão urbana em Belo Horizonte já há muito tempo. E a permeabilidade do solo, dentro da legislação de Belo Horizonte, ela foi entrar no plano diretor em 1996. Então, você pensa aí que desde da criação de Belo Horizonte até 1996, edificação nenhuma precisou, dentro de um projeto, resguardar a permeabilidade do solo. Então, Belo Horizonte hoje tem uma dificuldade grande de correr atrás disso, né? Então, essas propostas do jardim de frente para a rua, e também o Belo Horizonte está com uma proposta hoje bacana também, de mapeamento de calçadas que são mais largas e que cabem jardins nessas calçadas, e estão convidando os proprietários para devolver, para criar jardins, né? Jardins novos, e ter uma redução do IPTU. No caso de São Paulo, a permeabilidade do solo passou a ser exigida a partir de quando? Sabe, Daniel? Ela, ela é exigida desde muitos anos, assim, desde a década de 70 é Hum. exigida. É uma cidade altamente impermeabilizada, né? E, assim, o que eu penso para Congonhas? Eu acho que o controle, as experiências de Belo Horizonte, de São Paulo, e se a gente for olhar até de alguns outros municípios, mostra que, primeiro, o controle tem que ser feito por bacia e subbacia, né? Então, aqui em São Paulo, a cota, ela não foi, na formulação da pontuação dos perímetros, até é considerada essa diferença por bacia, né? Só que eu acho que a gente tem que pensar quanto
quanto cada porção da cidade tem que contribuir, muito em função da bacia, da sua posição na bacia e das características de cada bacia, né? Primeira coisa, eu acho que isso é um aspecto importante. Segunda coisa, Congonhas não tem um cadastramento da rede de drenagem. Então, antes de mais nada, a gente tem que ter esse cadastramento concluído, entender de fato o desempenho da drenagem na cidade, para a gente entender que tipo de contribuição que pode ser exigida dos lotes privados. A contribuição de lote privado, ela é um processo de longo prazo, né? Porque ela depende de uma transformação voluntária. Depende do sujeito querer fazer um projeto. Então, você coloca uma regra do seguinte: olha, se você quiser fazer um projeto, uma transformação ou uma edificação nova, tem que ser desse jeito. Só que, vamos supor, em tese, se ninguém quiser transformar, você não tem uma transformação do parque imobiliário, né? Então, uma cidade como Congonhas, que não tem uma dinâmica imobiliária pujante, então, o instrumento como a cota, ele não vai surgir muito efeito no curto prazo, né? Ele talvez ter algum tipo de... Aí tem uma questão do IPTU que o Douglas colocou aqui, e eu acho uma coisa... eu tenho uma opinião sobre IPTU que é o seguinte, IPTU verde é um imposto que você paga anualmente. Então, me parece que é importante que você mensure um incentivo para o IPTU verde que você meça também anualmente. Então, por exemplo, eu acho mais eficaz você medir um baixo consumo de água e de luz, né, e de energia elétrica, para você dar um incentivo de IPTU verde, do que necessariamente você adotar uma solução boa de drenagem. Você até pode adotar uma solução boa de drenagem, só que então você vai ter que dar o incentivo de IPTU durante um bom tempo, né? Porque se você, quando você dá um incentivo de IPTU, se o sujeito, por exemplo, assim, cumpre a economia de água e energia, ou seja, ele foi lá e fez solução em LED, ele foi lá e fez por exemplo, uma estrutura de reuso, e ele está usando bem menos água, né? Ele está reutilizando a água da chuva, ele pôs lâmpada de LED, ele pôs sensor, ele pôs placa solar, ele fez um monte de coisa e está reduzindo o consumo de energia. Acho justo esse cara ter um incentivo de redução de IPTU. Só que é importante ele mostrar que ele está tendo esse consumo menor todos os anos, né? Então, eu acho que, assim, talvez isso seja mais eficaz numa cidade como Congonhas, justamente para estimular que o sujeito fala, boa, eu vou fazer uma solução dessa para eu ter um desconto de IPTU, porque às vezes o cara não tem uma pretensão de fazer uma reforma, mudança de área construída, então ele não ia fazer uma aprovação de um novo projeto. Consequentemente, ele não ia aplicar um instrumento de uma cota ambiental se ela fosse aplicada em Congonhas, né? Mas se você dá um incentivo como o IPTU verde ou outro incentivo, talvez a pessoa faça, né? Se de repente ela ver assim, poxa vida, se eu fizer isso, eu vou ter, ao invés de pagar IPTU, por exemplo, a prefeitura, eu vou conseguir ter uma economia, então eu vou fazer que vale a pena. Eu acho que talvez o caminho seja um pouco mais esse no caso de Congonhas, né? Do que Uma, uma outra pergunta, Daniel, por que que não foi considerado? Teve algum motivo de não ter sido considerada a caixa de infiltração? Ah, na verdade, assim, se for viável, quando o cara faz área permeável, vamos dizer assim, ele já está, né, prevendo uma proporção de infiltração, né? Então, o reservatório de escoamento superficial, ele vai ter uma função aí de fazer a retenção, né? E a infiltração, ela já estaria sendo atendida pela proporção permeável, né? Vamos dizer assim. Então, acho que a lei não adentrou nessas especificidades. Tem um decreto da cota que foi feito, que ele entra em alguns detalhes, então você não pode conectar de forma alguma, né, o seu reservatório de escoamento superficial com o reservatório de reuso, né? Senão você deixa ele cheio, né? O de reuso vai estar sempre cheio, né? E o de retenção vai estar sempre vazio, né? Para ele ter a função de retardo da chuva nas áreas mais baixas, né? Beleza. Pessoal, alguém tem questionamentos para o Daniel? Vou Não. fazer,
Só fazer um comentário, Matheus, eu acho que assim, tem algumas outras coisas que existem aqui da experiência que eu acho que podem iluminar, né, um pouco o nosso trabalho, e a ideia acho que até levar isso nas nossas conversas ali dos grupos de trabalho que a gente está desenvolvendo, né, para formulação. Porque não dá para esgotar aqui, por exemplo, tem coisas do Código de Obras, tem coisas do zoneamento, né, tem a própria questão da classificação dos usos, que é uma coisa bem interessante da forma como existe na lei, mas numa oficina de 2 horas não dá para abarcar tudo, né? Então a ideia aqui, acho que foi muito mais ter esse olhar, o que é um planejamento para uma cidade grande, enfrentando o tema da questão das mudanças climáticas, e aqui foi muito forte a questão de mitigação associada à mobilidade, né, associada à questão da mobilidade urbana sustentável. E esse mecanismo da cota, né, ao longo do processo nosso de trabalho em Congonhas, eu fui entendendo que ele seria muito complexo para o contexto de Congonhas e talvez pouco eficaz, né? Mas eu acho que a gente consegue fazer algumas versões mais simples desse instrumento, né, da cota, que sejam possíveis para Congonhas, né? Então, talvez definir algumas soluções ou incentivos, como eu estava falando, talvez seja o caminho. Perfeito, Daniel. Então, eu acho que a gente pode encerrar. Agradeço novamente. A gente vai ter o próximo encontro na segunda-feira com o Sérgio, contando a experiência de Ilhéus, né, do município de Ilhéus, e com foco em mapeamentos inteligentes. Então, eu conto com a participação de todos novamente. Obrigado pela participação, pessoal. Seguimos aí na nossa quinta-feira, e à noite a gente encontra de novo, né, Daniel? Temos outra reunião. Ah, é verdade. Valeu, gente. Abraço para Falou, pessoal. vocês. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Abraço, gente. Até mais.